Santos e Bragantino, o jogo do domingo das 20 horas e 30 minutos na Vila Belmiro, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Eu costumo falar aqui que esse é o pior horário para se assistir um jogo no domingo. Aquele final de domingo que você já está cansado, querendo dormir, pensando na segunda-feira, e você ainda tem que se preocupar que tem que ver um jogo de futebol, e principalmente esse Santos que às vezes dá preguiça da gente acompanhar os jogos. Mas vamos esperar que neste domingo seja diferente. É claro que o Santos tem muitos problemas para esse jogo. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ju Brau, ele que sempre comenta meus vídeos lá no TikTok. Tem bastante pessoas que comentam meus vídeos lá no TikTok, no Facebook, mas nunca esqueça que eu tenho o canal no YouTube. Vocês podem dar uma desviadinha, vai lá, se inscreve também no YouTube, deixa seu like, faça seus comentários também pelo YouTube, que vai me ajudar bastante. Dizem que esse like é muito interessante. E eu tenho, assim, bastante visualizações, mas às vezes falta esse joinha, falta esse like para, como se diz, dar uma força a mais para o canal. Um abraço aí para o Ju Brau, ele que disse que gosta muito de ouvir e ver os meus vídeos. Então, eu fico muito agradecido, tanto com ele como com todos esses que comentam, porque se comentam e visualizam, e às vezes uns dão os joinhas, é porque gosta, tem alguma coisa que gosta. Eu fico muito, muito contente com isso e muito agradecido com todos que seguem aqui o canal Peixinautas. Mas, ó, é o Santos para enfrentar o Bragantino neste domingo na Vila Belmiro. É o Santos que está em 18º lugar e o Bragantino, que era quarto lugar. Claro que está tendo jogo agora, e já teve jogo agora à tarde também. Eu acabei chegando um pouquinho mais tarde, estou fazendo o vídeo um pouquinho mais tarde, porque a gente tem que ir na igreja um pouquinho, a gente tem que rezar um pouquinho, que é muito bom, porque as coisas já é difícil. Se a gente ficar muito longe de Deus, aí que fica mais difícil ainda. Meu Pai do céu. Mas, ó, toda a história de Santos e Bragantino, elas está escrita ali em 51 jogos entre esses dois times, com 24 vitórias do Santos, 16 empates e 11 derrotas. Essa é a campanha entre Santos e Bragantino, misturando aí Red Bull e Bragantino. O Santos, que no Campeonato Brasileiro tem uma vitória, um empate e 3 derrotas, ao contrário do Bragantino, que tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Lembrando que o Bragantino, a derrota do Bragantino foi a recuperação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Um gol lá nos acréscimos do jogo e acabaram eles perdendo o jogo. Senão poderia ter até empatado os dois times lá no Maracanã. O Santos, que tem aí também um punhadinho pendurados com 2 cartões amarelos, que é o Gil, o Zé Ivaldo, o Tiquinho Soares, o João Schmidt e o JP Sherman. O Santos que não tem para esse jogo de amanhã, que já não tinha e agora não vai ter mais também, é o Barreal, o Neymar, o Soteldo, o Souza, que todo mundo já sabe, o próprio Aderlan, que todo mundo já sabe, o Gabriel Bom Tempo, que entrou na lista ontem, na sexta-feira, e o outro que ficou em dúvida, que era o Tassiano, que também entrou na lista e não vão enfrentar o Bragantino neste domingo, no pior horário de jogos no domingo para se assistir ou acompanhar, ou para quem vai no estádio, principalmente para quem vai no estádio. Esses é o pior que são prejudicados, e principalmente aqueles que não moram em Santos. Portanto, Barreal, Neymar, Soteldo, Souza, Gabriel Bom Tempo, Tassiano e o Aderlan. E ainda mais se a gente for contar o Zé Rafael, depois da cirurgia,
Claro que não estreou no Santos ainda, mas é um jogador que o Santos conta com ele para o restante da temporada. Vamos torcer logo que ele se fique em ordem logo na sua recuperação e possa ajudar o Santos em campo. E o Bragantino, que eu estava vendo, não vai ter o Lucão, que é o goleiro que vinha sendo titular do Bragantino. E tinha uma dúvida entre o Mosqueira, se vai jogar ou se não vai. Eu não peguei mais o que acontece, se ele joga ou não joga, mas a verdade é uma só. Não é jogo fácil para o Santos. Não vai ser jogo fácil para o Santos. É um jogo que, se a gente pegar a tabela e olhar o Bragantino lá no alto e o Santos lá embaixo, a gente pode até dizer que o Bragantino ele pode até levar uma vantagem contra o Santos, mesmo sendo na Vila Belmiro, principalmente depois desses desfalques do Santos dentro para esse jogo de domingo. Portanto, é um jogo que o César Sampaio vai ter que saber armar bem o Santos, e não só o César Sampaio armar bem o Santos, mas os jogadores também têm que entrar com comprometimento dentro de campo, pensando em ajudar o Santos, pensando em vitória para o Santos. O Santos não pode entrar como entrou lá no jogo contra o São Paulo, dormindo em campo. O Santos não pode. É um jogo difícil, é jogo difícil. Então você tem que fazer que o jogo seja difícil para os caras também. Porque se nós ficar só imaginando que o jogo vai ser difícil para o Santos, todo mundo vai achar que é só o Santos que vai entrar em campo. Então o Santos tem que entrar e fazer que o jogo seja difícil também para o Bragantino. Então vamos aguardar e esperar. Quem sabe aí podemos se surpreender. É nesse momento, quando aparece muito essas contusões aí, como o Santos tem aí fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, contando com o Aderlan. E se a gente contar com a recuperação do Zé Rafael, são 8 jogadores que poderiam estar em campo neste domingo e não está. Mas eu costumo dizer que é nessa hora que você descobre, talvez, aquele talento que está esquecido lá no clube. De repente, é nessa hora de tantos desfalques que você encontra um jogador que pode te ajudar muito durante a temporada num jogo desse, quando falta os principais que poderiam estar dentro de campo, e você vai buscar aqueles que estão ali meio que esquecidos, como é o caso do Gabriel Verón, que deve jogar amanhã. Gabriel Verón, que fez um bom jogo contra o Curitiba, mas que depois desapareceu. E quando entra em campo, parece aquele jogador que há muito tempo não joga futebol. Porque quando você fica muito tempo sem bater uma bolinha, quando era a gente criança, parece que quando a bola vinha em você, parece que vinha um pedrão, sei lá, alguma coisa que ia te machucar, porque você está fora do ritmo da bola. E parece que o Gabriel Verón está desse jeito. Parece que ele tem hora que se atrapalha com a bola, se tropeça com a bola. Quem sabe que esse jogo aí pode ser o jogo da recuperação do Gabriel Verón. Vamos aí aguardar e esperar aí, quem sabe aí esse Santos fazer um grande jogo amanhã para animar um pouco os torcedores do Santos, porque não podemos perder esse jogo amanhã. O Santos não pode perder esse jogo amanhã e se levar em consideração nem empatar dentro da Vila Belmiro, porque olha, senão vai virar uma anarquia ali para o lado do CT Rei Pelé, ali para o lado da Vila Belmiro, na segunda-feira, na terça-feira. E lembrando que na quinta-feira o Santos tem o jogo de ida contra o CRB. Portanto, seria muito interessante para o Santos essa vitória contra o Bragantino neste domingo. E principalmente um time que está aí procurando treinador, um time que está aí sem treinador. É claro que o Santos está dando um tempo também. Eu acredito que na cabeça de muitos os dirigentes ali, e principalmente na cabeça do Marcelo Teixeira e de repente até na cabeça do Pedro Martins, eles estão ali torcendo, fazendo figa que o Santos vence amanhã com a boa apresentação do time dentro de campo, para dar confiança para o César Sampaio e, quem sabe, fazer
esse Santos daqui para frente jogar futebol. É desse jeito também, como eu disse aqui, é num jogo desse, com tantos desfalques, que você, de repente, descobre aqueles jogadores que estão esquecidos dentro do clube. Ou, de repente, até um menino da base, um garoto da base, que ele, de repente, ele sobe para o profissional ali na falta desses titulares. E, de repente, é um dos jogadores que vão se destacar durante toda a temporada. E a mesma coisa eu digo do treinador. Quem sabe aí, um bom jogo contra o Bragantino, um bom jogo contra o CRB, o Santos já encontra o seu treinador definitivo aí, que poderia ser o César Sampaio. Por quê? Não tem experiência não tem experiência como treinador, mas é um auxiliar. É um auxiliar. Se o pai do Neymar indicou o Emiliano para vir jogar, ser treinador do Santos, nós podemos também acreditar também que o César Sampaio pode ser sim um treinador de futebol, porque ele foi auxiliar do Tite, foi no Flamengo, na seleção brasileira também, acho que foi, eu nem me recordo mais, seleção brasileira que às vezes você perde até o carinho de acompanhar jogos da seleção brasileira. Mas a verdade é uma só, que o César Sampaio já tem aquela experiência dele, porque foi jogador até de Copa do Mundo, jogador que jogou em grandes times, como eu já disse aqui, nasceu no gigante, jogou em outro gigante, porque, vamos falar a verdade, a gente não adianta ficar aí querendo falar do outro time, por causa do Palmeiras, porque, afinal de contas, os caras ultimamente tá um gigante daqueles, pelo amor de Deus, tá dando até... Baixa um pouquinho a bola, deixa os outros ganhar um pouquinho também, porque, meu Deus do céu, os caras tá ganhando tudo também. Ó, o provável Santos para esse jogo amanhã, é provável, eu acredito que vai ser mais ou menos por aí também. Eu acredito que, de repente, poderia ter uma surpresa aí, o Rincon entrando em campo, entrando aí no lugar do Bom Tempo, mas eu acho que por essa aí fica meio complicado. O Schmidt, o Pituca e o Rincon junto. Eu acho que não. Eu acho que deve ser o Verón mesmo que deve entrar no lugar do Gabriel Bom Tempo. E a outra é o Luizão. O Luizão que para mim é interessante. Para mim é interessante. O Luizão ali. Vamos ver a função que ele vai fazer. Vamos ver essa função que o Santos vai fazer. Eu acredito até, eu já fiz um vídeo aí falando da esquerda ali, de repente o Kevson ter uma chance por ali, mas com dor no coração, porque o Escobar, apesar de ter ido muito mal contra o São Paulo, que eu não gostei, mas é aquele, como eu digo aqui, aquele caneludo que todo treinador gostaria de ter em campo. Mas quem sabe aí, no segundo tempo aí, dependendo do jeito que tiver o jogo, o César Sampaio pode fazer também aquela experiência. Porque eu gosto, às vezes, do Kevson, que ele entrou muito bem lá no jogo contra o São Paulo, no Campeonato Paulista, e aquele jogador raçudo, aquele jogador com força, que ele parte para cima também, procura atacar, procura cruzar. Vamos ver, vamos aguardar aí, esperar muita sorte mesmo para o César Sampaio, quem sabe aí fazer esse Santos jogar bola, jogar diferente desses Santos que vinha aí para trás aí, que dá até sono e nervoso nos torcedores. Pelo amor de Deus, é complicado às vezes. Ó, provável Santos, Gabriel Brazão, Luizão, Gil, Zé Ivaldo e Gil e Escobar. O João Schmidt, o Pituca e o Roleiser, o Gabriel Verão, o Guilherme e o Tiquinho Soares. César Sampaio, o treinador. Gabriel Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Pituca e Roleiser, que jogou muita bola contra o São Paulo, eu gostei muito. Esse sim, aquele lá sim eu gostei. Tomara que amanhã ele faça outro grande jogo aí, até mesmo dar confiança para ele também, e deixar os torcedores do Santos também mais confiantes, porque eu era um dos que vinha aí duvidando, porque todos pediam o Roleiser lá na internet, tipo, cadê o Roleiser? Cadê o Roleiser? Então, pelo menos ele fez um grande jogo contra o São Paulo e me deu um pouco mais de confiança no jogador. O Gabriel Verão, o Guilherme e o Tiquinho Soares. Um provável Bragantino é esse aí, ó. Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba. Gabriel, Eric Ramírez e John.
Lucas Barbosa, a lei do ex aí, hein? Tem que tomar cuidado. Vinicinho e Eduardo Sacha. É outro ex, ó, é largo para fazer gol também contra o Santos. É largo para fazer gol contra o Santos. Tem que tomar muito cuidado. E o treinador, o Fernando Seabra. Vai apitar o jogo. O Barbarense, o Rafael Klaus, que ele é São Paulo. Danilo Ricardo Simon Maniz, também de São Paulo. Fabrini Bevilacqua Costa, também de São Paulo. E no VAR, o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Esse daí é bem interessante, porque eu gosto da arbitragem quando tem a dúvida dentro do campo e ele chama o árbitro no VAR. O árbitro vai lá decidir. Eu vi hoje um lance, Mirassol e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pediu um pênalti, que para mim não foi pênalti, e o árbitro foi lá no VAR, mas aí buscou ainda uma falta que teve lá no meio-campo, que para mim foi, porque o rapaz atropelou por trás, para mim foi. Então, quer dizer, se o árbitro ia dar aquele pênalti para o Atlético Mineiro, ele tinha que tirar porque foi falta lá atrás no lance seguinte que originou o lance do pênalti. Então, para mim, acertou o árbitro, foi lá no vídeo. É claro que isso aí a gente depois vai falar no falatório, mas pelo menos esses caras os mais importantes, porque eu digo, se o árbitro dentro de campo errou, o árbitro do VAR tem que corrigir, chamar ele, como o jogo de São Paulo e Santos, que eu falei na hora lá no meu vídeo, que não tinha sido pênalti para o São Paulo, mas depois eu olhando melhor as imagens, eu vi e falei, foi pênalti para o São Paulo. E para mim o erro não foi do Wilton, para mim o erro foi do VAR, porque aquele pênalti lá é difícil para a arbitragem ali marcar ou não marcar, mas o VAR ele tinha que chamar, porque o VAR ele tem um aparelho na frente para corrigir os erros da arbitragem dentro de campo. Então, isso daí que eu falo. O árbitro de vídeo ele é muito importante. De repente, ele é mais importante do que o árbitro dentro das quatro linhas, porque ele tem tudo para corrigir um erro do árbitro dentro de campo e, às vezes, até eles não sabem o que é falta e o que não é falta. Esse é o grande problema, às vezes, da arbitragem. Portanto, vamos acreditar amanhã com esses Santos desfalcados, com um treinador interino que está aí se agarrando para tentar ser o treinador do Santos. Vamos torcer aí que o Santos faça um grande jogo amanhã, quem sabe aí uma grande vitória e sai desse atoleiro que o Santos já se meteu em 2025. É difícil. Meu Deus do céu, como é que torcer para o Santos ultimamente está complicado. Mas vamos esperar que essa fase passe rapidinho e que o Santos volta a somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro, já começando neste domingo, no pior horário dos jogos no domingo. Às 20h30, Santos e Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.